Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Glória a Deus por mais um dia, né? O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é grandioso e o seu reino está em suas mãos, o comando, o controle de tudo e nos capacita para cada novo dia. Deus, ele nos leva a ter conhecimento, a viver experiências novas. E é o que eu desejo para você no dia de hoje. Que o Senhor ele possa te direcionar a viver novas experiências, a construir algo muito maior. E a meditação que eu quero trazer hoje para a gente está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 2, que quando Salomão decide construir o templo para o Senhor e casa para o seu reino. Nossa, e meditando nessa manhã, nessa palavra, aí você pode ler o capítulo todo, que o Senhor ele manda, o Salomão ele manda carta para outros reinos, para outros lugares, solicitando ajuda de pessoas que soubessem trabalhar com determinados tipos de produtos, de materiais, né? Com ouro, com prata, com linho, com madeira, e também pede também que seja também encontrado o tipo de esses materiais. E ele, quando faz essa recomendação, interessante que ele faz essa recomendação e pede que sejam especialistas. E aí eu fico pensando assim, Salomão era um homem muito sábio. O Pai de Deus diz que ele era sábio. E mesmo assim ele levantou homens, né, que eram especialistas naquilo que estava fazendo. E que eu quero falar na meditação de hoje sobre isso. Quantas vezes nós não somos inteligentes, somos sábios, temos conhecimento de alguma causa, mas o interessante daqui é que a gente não tem conhecimento de tudo. A gente não é especialista em tudo. E assim como Salomão, ele precisava de especialista em cada área. Porque ele saberia que ele sozinho, por mais inteligente, por mais sábio que ele fosse, ele não poderia fazer aquele serviço. E quantas vezes nós nos achamos tão sábios que queremos fazer tudo. E às vezes nós queremos fazer até o papel de Deus, né? Queremos comandar, queremos fazer gestão, coordenar, tratar de vidas, tocar nosso negócio, administrar de repente o seu comércio. E às vezes você acha que você sabe tanto, que aí você despreza o serviço de um contador, você despreza o serviço de um administrador, e aí de repente você vai fazer o serviço do pedreiro, e aí a parede sai assim, né? Vai fazer o serviço da elétrica, por mais que você tenha conhecimento, mas você não é o especialista na área. Salomão ali também está me ensinando ali que nós precisamos valorizar os profissionais, aqueles que são especialistas. E no reino? Será que nós valorizamos os especialistas da casa do Senhor? Será que nós valorizamos o bom músico, o bom obreiro, o bom professor da escola dominical? Ou será que às vezes, por umas vezes, até mesmo, e aí eu estou falando, é o que Deus me colocou no coração para falar, de repente você é o líder, que você sabe tanto, e você tem conhecimento, você é sábio, como Salomão, vamos dizer assim, mas que você quer fazer às vezes o papel do professor, do ministro de louvor, você quer fazer o papel daquele que trata de família,
Você quer fazer o papel daquele que trata de libertação. E a gente acaba errando. Nós erramos quando, às vezes, nós queremos ser especialistas onde nós não somos. E Salomão está me ensinando aqui que eu tenho que colocar as pessoas certas para fazer as coisas certas. Para fazer as coisas que elas sabem fazer, por mais que eu tenha conhecimento. Porque quando Salomão está falando ali de cada utensílio, de cada situação do templo, ele sabe o que ele quer, da maneira que ele quer, na qualidade que ele quer. Mas ele coloca ali especialista. Porque ele sabe que vai deixar o cara ali trabalhando com ouro e o cara vai fazer a melhor estátua de ouro, a melhor bacia de ouro, de prata, de bronze. O cara que trabalha com tecido vai fazer o melhor corte, a melhor costura, né? Mas ele está designando. E eu acho que no final, assim, o que me impactou dentro disso tudo, que ele levantou mais de 3.000 para liderar o trabalho. Porque os números que acima falo de trabalhadores são altíssimos para determinar, para chamar, para executar algumas tarefas, são altíssimos. Se você ver o capítulo, eu não vou falar os números aqui, mas você vai ler lá, você vai entender. E o final do capítulo vai dizendo que ele manda levantar mais de 3.000 para tomar conta desse serviço, para ser os líderes do serviço. Então, por mais que a gente seja sábio, por mais que a gente esteja na frente de qualquer coisa, mas nós precisamos deixar os profissionais da área fazer. Os líderes, né? Aquele que tem a aptidão, a vocação, o chamado para executar algo. E não tomar tudo na rédea, sabe? Porque muitas vezes quando nós tomamos tudo na nossa mão, nós falhamos em muitas delas. Porque de repente Deus me chamou somente para ser o gestor, para ser o líder. Mas os especialistas vão estar debaixo da minha liderança. E eles só vão atender, né, um pedido. E não a maneira de executar. Às vezes temos os músicos na igreja. E aí um líder vira e fala, eu quero que toque nesse tom. Eu quero que toque essa música. Mas o ministro tem algo no coração dele. Eu imagino os levitas na frente de batalha. E o comandante manda parar o levita e fala, ó, eu não quero que toque essa música não. Nesse tom aí tá errado. O comandante ele tá para comandar os guerreiros. Aqueles que batalham com a espada na mão. Mas o ministro está ali para direcionar os levitas. Que você seja aquele que direcione todos esses especialistas que tem colocado na sua mão. Que você seja aquela pessoa que na sua empresa valorize cada profissional que está debaixo da sua liderança. Sabendo valorizar aquele que atende, aquele que executa um trabalho administrativo, aquele que é o pedreiro que vai levantar o muro da sua casa. Você vai acompanhar, você sabe a qualidade do serviço que você quer, mas ele que sabe executar. Então, a minha sugestão de hoje, precisamos reconhecer que nós muitas vezes somos sábios, temos conhecimento, mas Deus levantou especialista para cuidar de cada área. Não vamos menosprezar. Porque quando menosprezamos um profissional da sua área, um líder de ministério, um professor de escola dominical, alguém que Deus chamou para fazer aquilo. Porque às vezes Deus me chamou só para ser o líder. Mas Deus chamou um para ser o professor, para ser aquele que vai trabalhar na rua com evangelismo, aquele que vai subir no púlpito e quando ele ministrar o louvor, o céu vai descer. E eu tenho certeza que Deus chamou um para cada propósito. E eu tenho certeza que se eu subir no púlpito hoje para louvar o Senhor, é arriscar da igreja correr, mano. Correr. Porque vai ser um desastre. Eu não fui chamado para ministrar louvor. Mas eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou.
E se eu tiver alguém debaixo da minha liderança, eu preciso reconhecer esse chamado. Sabe, aí na meditação anterior eu falei sobre a história de Samuel, né? Que Samuel está ali servindo ao profeta, e Deus chama Samuel, e o profeta, depois da terceira vez, fala assim: ó, Samuel, vai lá. Se você ouvir de novo essa voz te chamando, você diz assim: fala, que o teu servo ouve. Então a gente precisa saber disso, que muitas vezes Deus não vai usar a nossa vida, vai usar a vida daqueles que estão debaixo da nossa liderança, debaixo do chamado que Deus nos concedeu para executar algo, não de maneira manual e intelectual, né, mas espiritual. Né? A gente vai estar espiritualmente liderando essa pessoa, aconselhando, direcionando, mas quem tem que fazer é ela. Naquele dia ali, era Samuel que tinha que ouvir, né? Salomão, ele ouviu a direção, mas quem ia executar obras eram os especialistas. Então que o Senhor te abençoe a reconhecer o talento daquele que está debaixo da sua liderança. Se você tem um bom funcionário, valorize ele, reconheça o talento dele, elogie esse trabalho dele. Se você tem um líder de ministério, se você tem um trabalhador na tua igreja, na tua obra, valorize ele. Ah, ele só limpa banheiro, mas ele é aquele cara que limpa o banheiro da melhor forma possível, que ninguém, nem você vai limpar. Então, meu amado, graça e paz para você, beijo no coração, né? Uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, deixa sua curtida, que aí eu entendo quem alcançou quem, né? Como está o alcance desses vídeos, porque na verdade eu gostaria que esse vídeo alcançasse muitas pessoas, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar aqueles que Deus quer que venha ouvir essa palavra, né? Então assim, Deus te abençoe, graça e paz.